Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Povo de Sucupira! Olá, ouvintes. Teve depoimento na CPI da CAF sexta-feira, tá? Tem dúvida, tem suspeita e, obviamente, tem coisa estranha no ar, tá? E ela começou assim. Qual o seu nome completo? Wilson Xavier de Andrade Neto. Idade? 33 anos. Profissão e cargo? Empresário, sócio-diretor da empresa Ateplan. Quais são suas atribuições na empresa Ateplan? Sou proprietário. Com isso, dou início ao depoimento do senhor Wilson Xavier de Andrade Neto. Está aberta a inscrições dos senhores vereadores. Bom, durante a CPI da CAF, o depoimento do sócio da Ateplan, o empresário Wilson Xavier, trouxe à tona diversas suspeitas de prováveis ligações, conexões, até inesperadas, tá? Ou esperadas, enfim. Algumas perguntas direcionadas ao sócio foram respondidas com o direito de ficar em silêncio, o que aumentou as desconfianças sobre a real estrutura da empresa e seus envolvidos, e é o que a gente vai ver hoje aqui, tá? Foi o meu trabalho de fim de semana, tá bom? Pensa que a gente tem folga? A gente não tem um minuto de paz, mas vale a pena. É importante para informar você. Bom, o tom de descaso, que já é comum, né, nessa relação CPI, gestão municipal, né, com que eles tratam dessa comissão parlamentar de inquérito, além de irritar o presidente, Sávio Sobreira, parece ser com a intenção de desmoralizar também os moradores de Iguatu. Porque se não se quer mostrar a verdade, né, e você está desrespeitando a população. Isso obriga a Câmara, né, o presidente da CPI e o relator, a sempre terem que recorrer ao judiciário, tentando criar o máximo de problemas possível para que a CPI não ande e termine em pizza. Mas eu quero dar um recado de novo para vocês. Converso com o Sávio e ele me diz, vai até o fim, vai até a última página do relatório apresentado, lido e encaminhado ao Ministério Público. Então, desistam, porque essa CPI não termina em pizza, tá? Termina assim, com batata assando para alguém. É isso aí. Bom, e segundo informações, a empresa já recebeu, a Ateplan, perto de 50% do valor do contrato, embora apenas 15% da obra da CAF tenha sido concluída, da obra com recursos da CAF. Ocorre que as obras estão 2 anos atrasadas no seu início, tá? E a Ateplan continuou a receber mensalmente por força de contrato, fazendo tanto como nada, ela recebe e recebeu e vai receber, porque está no contrato, tá? O problema aí continua sendo de gestão e falta de gestão e falta de gestor. Como essas obras não terminam antes do fim do contrato com a Ateplan, esse mesmo contrato terá que ser aditivado, é o que vai acabar acontecendo, e renovado por pelo menos mais 2 anos. Ou seja, se nós já pagamos 30 e tantos %, por conta desse atraso de reajuste em cima do valor, né, do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que tem que fazer, tem que colocar isso. O problema é, continuo dizendo, foi terem atrasado o início das obras em 2 anos, exatamente por conveniência e conivência do próprio gestor, tá? Isso também vai se aplicar à Ateplan. Ela vai ter que continuar. Sabe por quê? Porque esse contrato vai ter que ser aditivado. Por que você me pergunta isso? Olha, segundo o próprio Wilson, o valor para pagar a construtora, certo? Que no caso seria a Marquise, tá bom? Só será liberado pela CAF se eles apresentarem relatório. Então nós vamos ter que ficar com eles. Ou outra empresa, né, que faça esse mesmo serviço. Perguntado sobre a relação com Domingos Filho, deputado, e Patrícia Aguiar,
né, esposa do deputado e prefeita de Itauá, Wilson negou que tivesse qualquer relação e disse conhecê-los, porque são pessoas públicas, circulam no meio que ele atua. Qual o vínculo que você tem com Patrícia Aguiar? Com Patrícia, esposa do Domingos? Nenhum. Você não é família, não tem parentesco, não tem nada? Nenhum. Por que a imprensa do IAMUNS relaciona esta empresa à polícia da região? Aí você deveria perguntar à imprensa. Eu não tenho nenhum vínculo. Eu conheço eles, são pessoas públicas, são pessoas que são realmente muito conhecidas, porém vínculo ou nenhum. Tá, mas olha só. Conforme é apurado por nós aqui, Wilson é irmão de Marlos, supostamente homem de confiança de Domingos Filho, apontado supostamente como o verdadeiro dono da Teplan. É isso que a turma tá falando, tá bom? O Wilson Xavier de Andrade Neto, irmão de Marlos, que tem negócio também com a prefeitura, é atualmente sócio-gerente da radiodifusora dos Inhamuns, que tem Domingos como presidente de honra. O senhor Wilson tem alguma ligação com a radiodifusora? Sim. Essa radiodifusora tem sua sede aonde? Essa informação não é pertinente ao CPI. Essa radiodifusora é uma rádio que tem como Domingos como presidente de honra, né? O senhor é gerente, sócio-gerente dessa rádio? Essa informação não é pertinente à CPI. Ok, só para deixar claro que existe a ligação. E foi sócio da Bebelu Sanduíches, no caso, em Itauá, que tem alguns processos trabalhistas ainda em andamento. O Wilson é o único sócio da Ateplan e foi convocado para prestar depoimento na CPI. A relação entre Rochelle, Márcio e Domingos e Patrícia também foi questionada, mas permanece sem respostas claras. Inclusive, eu tenho também a informação que o senhor tem um irmão que é da Codevasf, é isso? Seu irmão, o Essa Marlos? informação não é objeto pertinente. Curiosamente, o endereço da Ateplan é o mesmo do antigo escritório de representação da Prefeitura de Itauá, exatamente o mesmo. A Avenida Santos Dumont, 3060, Sala 14, Aldeota, Fortaleza, Ceará. É coincidência tudo isso que a gente falou? Será que é coincidência só isso? É coincidência? Será? Pois é. Os ex-sócios Rochelle e Márcio transferiram a sociedade para Wilson ao iniciar a execução do projeto de Iguatu. O fato levantou suspeitas de que isso poderia ter sido supostamente feito por medo de alguma implicação, que é como a que está acontecendo agora. Você consta que a Rochelle era ex-sócia da Teplan, é isso? Como ocorreu sua entrada na sociedade da Teplan? Seu presidente, aí é uma informação interna nossa, da nossa empresa. Ok. Foi enfim. Só para constar que o depoente não quis informar quantos funcionários de carteira assinada tem a empresa, a Teplan, consta em ata. E a empresa IM Alimentos, nome fantasia Bebelu Itauá, você teve alguma ligação com essa empresa? Fui sócio dessa empresa também. Essa empresa teve participação ou prestou alguns serviços à Prefeitura Municipal de Itauá? Senhor presidente, essa informação não é relevante ao tema do objeto da CPI. E resolveram utilizar o homem de confiança, o Wilson Xavier, apesar dele dizer que não é. Apesar de dono, Wilson desconhece dados importantes e se nega a informar sobre coisas que não são relevantes, como segredo de negócios privados, como, por exemplo, quantos funcionários a empresa tem. Primeiro, quantos empregados hoje a Teplan tem e são todos de carteira assinada? O que é que você é de Marlos, lá de Itauá? Quantidade de funcionários, a gente tem vários, mas eu não creio que essa informação seja pertinente à CAF. Essa informação é interna nossa. Marlos é meu irmão. Mas são todos assim, registrados ou não? Assim, carteira assinada? Todos? Sim. Mas você não podia dizer só o total de funcionários, uma coisa que presta serviço para uma empresa que presta serviço para um projeto tão valioso. Mas nós descobrimos uma informação que é pública, colocada por eles mesmos,
Fundada em 2015, a ATPlan tem entre 21 e 50 funcionários e uma filial em Brasília e a matriz em Fortaleza. Pronto, era isso que ele não queria dizer e a gente está dizendo agora. Em outro questionamento, ele desconhece dados de faturamento e de obras que não seriam deixados de lado ou esquecidos, ou de repente não me lembro, por alguém que comanda a própria empresa. É estranho, não é? O senhor não tem conhecimento de nem a porcentagem que foi desse aditivo? Eu acredito que tenha sido em torno de 6%, se eu não me engano. Quanto? 6 ou foi 8%, não me recordo agora. Não, o valor foi, a porcentagem foi de 30% e 35% no valor total do empréstimo. Aí eu não me recordo agora. Bom, a CPI insistiu na afirmação que eles eram totalmente desconhecidos pela maioria dos depoentes, onde apenas um deles, o Chagas, responsável por acompanhar as obras, relatara ter contato com representantes da ATPlan. Foi o único. Vereador, vou reforçar aqui mais uma vez. É equivocado. A questão de ninguém conhecer, eu já lhe disse que não é ninguém. Infelizmente, você está indo por um depoimento de uma pessoa que realmente a gente não tem trato com ela. Seu Wilson, só para deixar claro o que o vereador Louro está dizendo aqui, que a gente recebeu aqui em torno de 5 a 6 convocados. Quando se perguntaram da empresa ATPlan, se eu não me engano, só o Chagas chegou a responder que conhecia, que um engenheiro já esteve aqui, acho que citou o nome, não sei se foi do Kinder ou do Abacuc. Mas em questão de todos os outros, uns chegaram a dizer que conhecia, quando perguntado o nome ficou em silêncio, outros disseram que não conhecia, de total desconhecimento a todos os convocados que vinham aqui a esta comissão. Nem mesmo a ordenadora de despesas, Ana Cláudia, e o anterior a ela, Galego da Estrada, afirmaram saber e conhecer como foi citado por Chagas. Pois é, tá tudo gravado, é só você ter paciência para ouvir. Mas a gente já falou disso aqui no Balaio de Gatos. Suspeita-se também que o Wilson tenha sido alvo de denúncia no Ministério Público por dano ao erário. Tem alguma coisa com relação a isso, a gente está apurando e vai trazer aqui para vocês também. Marlos Costa de Andrade, um dos nomes citados, manteve contratos com a gestão municipal de Itauá. Durante o depoimento, foram feitas diversas perguntas sobre as relações de Wilson com Marlos. É interessante, dois irmãos que não têm relação, digamos, com essas pessoas todas citadas, os Domingos, certo? E tem, ou seja, não tem, mas tem. É o que está tudo aqui, sabe? É aquela história. Tem focinho de porco, rabo de porco, cabeça de porco, pé de porco, só pode ser porco, tá? Bom, questionado sobre a transparência da empresa, o Wilson cometeu um ato falho, tá? Ele disse que a empresa é inidônea. Tá aqui no vídeo que eu vou botar para vocês já já. Quais medidas a ATPlan toma para evitar qualquer tipo de corrupção ou irregularidade com suas operações e contratos? Nós somos uma empresa totalmente inidônea, totalmente clara com nossos contratos. E é tanto que nós temos 10 anos de mercado e nunca tivemos nenhum problema. Inidônea é o que não é idôneo, que não goza de boa fama, ou quando demonstra não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude da prática de atos ilícitos. Talvez ele não conhecesse a palavra, ou, quem sabe, trocou inidônea por inimputável, né? Enfim, mas tá dito. É estranho, de novo. Ou seja, mais uma reunião da CPI, mais uma coleta de depoimento e mais coisas estranhas, né? Ou seja, essa CPI tá a cara do Arquivo X. É uma série que com certeza, como eu disse, não termina em pizza, mas vai terminar com a batata assando para alguém, tá bom? Bom, e minha solidariedade à Xuxa da saúde, tá? Olha, gente, é absurdo isso. Eu não tenho nem palavra para dizer uma coisa dessa, tá? É direito dela assumir, sim, ponto, e acabou. A outra, é dever de vocês que não concordam com isso, prezados e nobres edis desta casa e os seus aliados, tá? Respeitarem o que determina a lei eleitoral, tá bom? E outra, fica muito feio, apesar de dizerem que
Não fizeram isso de propósito, mas está no vídeo e a gente viu e vê. Tanto é que o Ronald ficou tão revoltado com isso que ele mesmo chamou a atenção. Virem-se de frente e não virem as costas para a colega parlamentar enquanto ela estiver falando. Isso é uma vergonha. Se o presidente da Câmara se incomodou com isso, ali no plenário naquela hora, imagina nós que assistíamos a essa sessão. É vergonhoso, senhoras e senhores. É, no mínimo, deprimente e uma falta de respeito absurda, não só com os 42 eleitores de Xuxa da Saúde, que tem um histórico belíssimo de trabalho e dedicação para a sua comunidade como um todo, né? Mas é uma falta de respeito para com as mulheres também. É pedir desculpa e não fazer nunca mais. Daqui a pouco tem um monte de mulher de vários lugares aí no plenário protestando contra os senhores que fizeram isso. Inaceitável, inexplicável e inacreditável. Esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Eu sou Luiz Sucupira. Segunda-feira começando no 5. Eita! Amanhã tem também, tá? E amanhã tem bomba. Guarda aí que tem, tá? Tchau, pessoal. Até amanhã. Pra frente, Sucupira!